Senhor, com certeza o baque, né, de uma derrota, mas acho que você também consegue tirar coisas positivas desse jogo. Série B, um nível competitivo muito alto e vocês têm outros campeonatos pela frente. O que você achou dessa partida, dessa estreia na Série B e agora qual o desafio, né, para conseguir fazer essa dança aí de várias partidas e várias competições ao mesmo tempo? Com relação ao primeiro tempo, boa noite. Eles tiveram mais a bola, mas não davam muita profundidade no nosso bloco, na nossa compactação. Eles construíram um 4-1 e ora 5 entre o nosso bloco e ora só 3, os atacantes de lado 9, quando os médios deles baixavam para flutuar. Então era uma posse que não nos ofendia muito. O problema é que nós não estávamos conseguindo encaixar muitas transições e muitos contra-ataques. Quando nós roubávamos a bola, nós estávamos errando muitos passes. Um segundo tempo, né, que a nossa ideia de propor o jogo foi mais vistosa do que a deles, tanto que a gente criou uma chance, né, muito bonita. Talvez se o gol tivesse saído poderia ter sido o gol mais bonito até agora, né, foram poucos jogos. Quando a linha dele subiu, o Rossi atacou as costas lá e o Benítez finalizou por cima do goleiro, a bola não entrou. Enfim, foi um jogo que eu acho que de dois tempos, não diria distinto, porque o primeiro tempo ficou 4-4 nas finalizações, assim, não tiveram nenhuma grande chance, a não ser o gol que eles fizeram. O nosso gol a gente pesou com muita gente na área, os nossos dois volantes pisando dentro da área, a gente teve agressividade naquele momento. Mas infelizmente nós cometemos alguns erros hoje contra uma equipe com a qualidade que tem do Atlético Paranaense, nós pagamos um preço caro. Pensando de uma forma geral, o futebol não é esporte de merecimento, mas eu acredito que nós não merecíamos a derrota. Acho que a derrota, sem tirar os méritos do adversário, eu acho que foi um pouquinho demais. Eu acho que um placar, se futebol fosse esporte de merecimento, mais justo seria um empate. Luizinho Dini Menezes da Rádio Clube, é isso mesmo, o Paysandu não merecia a derrota, mas como você falou, o Paysandu errou passes no meio de campo, o Paysandu deu aquela recuada e alguns jogadores não começaram bem o jogo. O Paysandu demorou para entender a partida e já no meio do primeiro tempo foi que entrou no jogo para você? Bom, a partir de agora os jogos são muito estratégicos, né? Nós vamos encontrar equipes com muita qualidade técnica, né? E às vezes a gente prepara a equipe de uma forma, o adversário apresenta outras situações e a gente vai estruturando o jogo dentro do próprio jogo. Eu não diria que nós demoramos para entender, nós não encaixamos algumas transições justamente por erros de passes, a parede melhor encaixada, eles muito fortes nessa pressão por trás. Então acho que assim, a gente não conseguiu encaixar as transições em um primeiro momento. Mas se você pegar o segundo tempo todo, a gente inverteu a lógica e nós baixamos eles, né? Não quero nem falar que nós só tivemos 2 dias de recuperação de um jogo para outro. Eles vinham 15 dias assim, eles estavam com um tanque muito cheio, né? A minha preocupação era se no segundo tempo a gente continuasse baixo, né? Mas a gente conseguiu inverter. Mas é isso, é jogo de estratégia. A partir de agora nós vamos pegar adversário, o Série B, ser tanto fora como dentro. Todo mundo joga, todo mundo tem qualidade, né? E é um jogo de quem pode mais chora menos. No primeiro tempo eles tinham a bola, mas não entravam tanto na nossa defesa. A gente que não encaixava essas transições por erros de passe. E a partir dos 20, 25 minutos a gente começou a encaixar mais, começou a crescer, começou a incomodar mais e entrou no jogo. É tanto que a posse aqui, ela meio que se equilibrou entre primeiro e segundo. O primeiro a favor deles e o segundo a favor da gente. Agora, independente do resultado da derrota, você gostou desse Paysandu do segundo tempo? Isso te deixa mais à vontade? Ou o time e o elenco sentiu uma realidade do futebol brasileiro, que é uma Série B, enfrentando um Atlético Paranaense? Não, no jogo jogado de forma alguma. A gente não pode ter esse sentimento de pequenez, né? O resultado foi a favor deles e a gente não deve levar por esse lado. O jogo foi jogado, 2 grandes equipes. O nosso time no segundo tempo colocou a bola no chão e jogou, como você falou. Em alguns momentos que nós poderíamos ter melhor oportunidade, nós realmente erramos alguns passes pontuais. Na hora que a gente conseguia clarear a jogada, que era para atacar. A única bola que entrou foi aquela que o Matheus trabalhou, foi aquela que entrou. A única bola que foi no segundo tempo. Pois é, exatamente. Então assim, não vamos por esse lado, né? É estreia, tem muita coisa pela frente. Se nós continuarmos jogando assim toda a competição, nós vamos ganhar muito mais do que perder. Isso eu te garanto. Porque a nossa equipe botou a bola no chão e jogou no segundo tempo. Agora eu acho que não houve assim, é um time forte, um time físico, né? Um time com muitos jogadores com QI de Série A, né? Um time extremamente, enfim, é chover no molhado falar sobre isso, não quero ir por aí, mas no jogo jogado não houve uma distância muito grande, né? Se a gente ficar na memória só o início do jogo, a gente vai esquecer do final, né? Então a gente pode ficar também com o segundo tempo, onde a gente se impôs, botou a bola no chão, jogou, em nenhum momento a nossa equipe ficou rifando a bola, tentou manter a nossa forma de jogar, né? Isso é algo, né, que nos traz, né, uma boa expectativa para frente. Agora é claro que a gente tem que fazer ajustes são eternos. Com um adversário como esse, a gente tem que se precaver de
algumas situações, porque se ficar pingando ali próximo da área, com a qualidade que eles têm, né, eles aproveitam essas oportunidades, né? Mas isso é coisa para ser trabalhado internamente, serve para a gente entrar no ritmo, no clima, é um jogo mais pegado, de muitas faltas, de muitos duelos, né? O jogo ele é muito físico, mas o que me deixou esperançoso para a sequência é que nós tivemos um jogo contra uma equipe de maior poderio de investimento e técnico, apenas 2 dias de recuperação. Esse era um jogo doído para a gente com relação a enfrentar um adversário tão físico, um time novo, um time jovem, né, com jogadores assim extremamente fortes fisicamente. Então, assim, eu acho que no jogo jogado não houve uma diferença que foi isso que fez a gente perder. Foi no detalhe. Eu acho que no detalhe a gente acabou desperdiçando a possibilidade de pontuar hoje aqui. Pelo fato de você poder contar com alguns jogadores no Campeonato Paraense, não vai poder contar em 2 jogos da Copa Verde, pode contar com todos no Campeonato Brasileiro, isso acaba atrapalhando a tua sequência de jogo? Nós temos um grande desafio, nós temos 2 jogos de final de Copa Verde contra o Goiás, nós vamos ter 2 jogos de Copa do Brasil contra alguma equipe da Série A e vamos ter 2 jogos contra o Remo. Nós vamos ter que encontrar assim, a melhor forma de um não atrapalhar o outro e a gente brigar em todas, né? A gente não pode começar a falar que a gente está pagando um preço por tantos jogos que nós temos. Nós temos várias oportunidades aí, né? Nós temos 2 oportunidades para passar para a 4ª fase da Copa do Brasil, nós temos 2 oportunidades para ser campeão, que é o Goiás e o Remo. E aí cabe a gente ter sabedoria, né, ter resiliência. Nós não podemos uma derrota de hoje atrapalhar a energia, né, do próximo jogo, que é uma finalíssima. Aproveite a oportunidade para convocar o nosso torcedor, né? O torcedor ele faz a nossa diferença, o grito do torcedor estava forte hoje, ele nos ajudou bastante, merecia sair daqui com um resultado melhor, né? Dói, é dolorido ver uma festa bonita dessa que a torcida fez hoje, a gente não conseguir pontuar, não conseguir uma vitória para eles, mas enfim, a gente tem que encarar de frente, ainda faltam 37 jogos, se a nossa equipe tiver essa postura de não se abater e mostrar uma reação dentro da partida, nós vamos brigar até o final. O Luizinho, boa noite para você, Michel Anderson da Rádio Liberal. Sua primeira derrota à frente. E o Kardec, que às vezes os médios baixavam muito para construir, então eles tinham muita gente atrás da linha da bola. E aí a gente falou para subir mais as linhas, tentar marcar eles mais alto, tentar pressionar mais os laterais, e a gente passou a incomodá-los. E com a bola a gente se estruturar melhor, dar mais amplitude, e nas faltinhas ali a gente estruturou melhor a nossa saída de 3. O André mais próximo do Vilela, com os 3 construtores, com o PK, com o Quintana e com o Ramon. Né, o jogo começou a fluir mais. Tecnicamente nós melhoramos, apesar de ter errado alguns passos assim, pontuais, onde a gente poderia ter acelerado mais a partida. Eu acho que a gente conseguiu compreender melhor. A Série B agora é assim, os adversários vêm de uma forma, a gente estuda de uma outra, e a gente precisa se organizar dentro da própria partida, a gente vai se estruturando taticamente dentro da própria partida, né? O jogo só acaba quando o juiz apita no final. A Série B tem um número alto de gols nos acréscimos, então assim, você vai estudando, nas trocas também, às vezes o adversário muda a forma de jogar. Eu acho que nós conseguimos nos posicionarmos melhor, nós fomos acertando mais passes ali na primeira fase de construção, no primeiro tempo nós erramos mais passes, e a nossa equipe começou a ritmar e conseguiu baixá-los, e conseguir, por exemplo, essa situação que nós criamos do Rossi ali, a gente trabalhou baixando quando a linha dele subisse, a gente tentar atacar as costas, e quase que a gente fazia um golaço naquele momento, né? Até os 30 minutos, a percepção dos nossos comentaristas e de boa parte da torcida era: o sarrafo aumentou e o Paysandu está tendo muita dificuldade. Mas você depois fez essas alterações, o Paysandu conseguiu jogar de igual para igual e o torcedor sai com essa sensação de que tem time para jogar a Série B. Eu queria que você falasse, porque a gente também estava na expectativa da parte física do Paysandu, né, se iria conseguir confrontar, né, de igual para igual com uma grande equipe de alto investimento. Eu queria que você falasse sobre essa satisfação da parte física e também dessa parte técnica, do quanto que esses jogadores entregaram praticamente de igual para igual, conseguiram competir com o Atlético, que é uma equipe bastante qualificada. Olha, nós temos que ter um espírito de grandeza, claro que ter muita humildade, dos pés no chão. O Paysandu, né, tá entre os maiores campeões da Série B. Ninguém tem mais título na Série B do que o Paysandu. Agora você vê que a gente não fica com muita falácia, a gente trabalha com os pés no chão e vamos tentar dar resposta dentro de campo. Então, para a gente tirar, né, esse sentimento, né, o Paysandu é um clube grande, uma torcida espetacular. Eu tenho certeza que o Atlético Paranaense sentiu que nós temos um time competitivo, que tem uma torcida linda, um estádio lindo. Não vamos por esse lado. Eu acho que o jogo foi tete a tete, a gente não pode se assustar quando iniciar um pouquinho o adversário tendo mais a bola. Em alguns momentos, né, às vezes a gente precisa baixar um pouquinho o bloco, até como estratégia para a gente criar espaço nas costas do adversário, né? Jogo estudado, jogo de estratégia. Eles tinham a bola, mas não criavam muito, finalizaram 4 vezes, finalizaram menos que muitos adversários que nós estávamos pegando aqui, inclusive no último jogo,
né? Então, assim, ter a bola, muitas vezes, causa uma falsa impressão. Quando nós tivemos a bola, o nosso jogo foi mais vistoso do que ele. Claro que a gente foi eficiente no segundo tempo, mas não foi eficaz porque a gente não fez gol para empatar ou para virar o jogo. Mas se você olhar assim com muita clareza, né, você nunca vai me ver dando desculpa, mas vocês viram o jogo. No segundo tempo, a gente baixou e jogou e botou a bola no chão e criamos, né, teve uma falta bonita, com plasticidade ali do Rossi, o goleiro fez uma bela defesa. Nós conseguimos infiltrar na defesa dele, como eles não conseguiram infiltrar. Nas nossas, infelizmente, a bola estava no nosso pé, a gente não conseguiu tomar uma decisão mais assertiva de isolar a bola e tivemos problema ali, tomamos 2 gols. Né, nós criamos, assim, nós entramos cara a cara com o goleiro deles. Né, nós atacamos as costas ali naquele lance do Benítez, foi uma jogada espetacular, foi a jogada mais bonita do jogo, em nível de criação. Quando nós fizemos o nosso gol, a nossa área estava extremamente pesada, nós chegamos com os 2 volantes na linha da grande área, o Vargas e o Vilela, tipo assim, num atropelo em bloco. Então, eles tiveram 20, 30 minutos de mais posse, mas com os 2 laterais muito baixos, os 2 zagueiros, um primeiro volante, e às vezes só tinha 3 atacantes batendo na nossa última linha. E essa flutuação dos meias, né? O que não encaixou da nossa estratégia naquele primeiro momento foram as transições. Nós estávamos com o Del Valle muito rápido, o Rossi, o Marlon. Esse foi o ponto falho e causou essa falsa impressão. Né? Mas no mais, eu acho que não houve uma diferença assim de nível, né? Era um time grande, Paysandu, maior campeão da Série B, contra um time gigante do Brasil, e acho que o jogo foi jogado e infelizmente nós não conseguimos pontuar. Na última coletiva, você falava sobre a questão de saber perder na Série B e levantar logo, né? Como fazer isso agora? Porque já na primeira rodada você vai ter que fazer, e eu queria que você falasse também sobre a possibilidade de rodízio, porque eu percebo você mantendo muito o time titular ali, não sei se é para dar um sistema de jogo, um entrosamento melhor, se você tem esse pensamento de, nesse mês que tem muitos jogos, começar a rodar essa equipe. Para esse jogo nós investimos na sequência, o time estava com uma boa dinâmica com a bola no pé, para manter esse ajuste organizacional, o time estava ritmando bastante, criando bastante. E também a gente já tem que medir, né? A realidade da Série B, para a gente medir o que nós temos com relação à questão de capacidade de suportar essas sequências, né? Nós vamos ter muitos jogos na Série B com apenas 2 dias de intervalo, porque também nós investimos nisso, porque não tinha viagem no meio. Vamos ter 4 dias, o 5º jogo contra o Goiás, então por isso que nós... E a resposta foi boa, no segundo tempo a nossa equipe terminou de pé, né? Primeiro tempo, por exemplo, se nós tivéssemos voltado abaixo no segundo, aí nós íamos estar mais preocupados com relação a isso. Mas a questão anímica, de postura, de terminar em alto, não terminar se arrastando, as trocas fluíram. A outra pergunta foi com relação a levantar rápido, né? Agora nós temos um grande motivo para nos levantarmos. Nós temos uma final contra um grande clube aqui dentro de casa, e aproveito mais uma vez para convocar o torcedor, para não perder a oportunidade da gente buscar uma vitória aqui contra o Goiás na próxima partida. Agora é virar a chave. Amanhã nós vamos dar uma respirada, domingo, segunda e terça, foco total na Copa Verde. Quando terminar a Copa Verde, a gente volta a falar da Série B. E é isso, cara, tem que se levantar, as derrotas elas aparecerão, né? Foi meu 10º jogo aqui. A gente não pode pensar também que perdeu porque o sarrafo aumentou. Vamos ler o jogo, vamos falar do que aconteceu no jogo, né? Nem ficar muito ansioso pelo que vem pela frente e achar que a gente perdeu porque o sarrafo aumentou. Não, o jogo foi jogado. Né? Assim, em nenhum momento eu me senti diminuído pelo Atlético Paranaense, né? Espero que o torcedor tenha um pouquinho dessa leitura também. Nós estamos muito magoados, chateados, porque nós merecíamos pontuar aqui hoje. E vamos nos levantarmos agora, porque a gente tem um grande motivo. Né? Se toda vida que a gente perdesse um jogo pró fosse uma final, né, ia estar sempre numa boa. Aqui, Melber Rolim, do canal Melber na área. Boa noite, Luizinho. Eu queria saber qual ponto mais te incomodou dentro do time, no desempenho hoje no jogo. Na verdade, assim, nós temos uma forma de propor jogo, de colocar a bola no chão e sair jogando de pé em pé. É só a gente entender alguns momentos do jogo, né, onde nós estamos e onde o adversário está pressionando, para a gente dar mais objetividade. Né? Em alguns momentos a gente tem que, às vezes, tirar a bola ali próximo do gol com mais objetividade, mas é coisa para a gente trabalhar internamente. Eu assumo todas as responsabilidades porque eu prego muito a gente jogar de pé em pé, e é pouco tempo, às vezes as coisas têm que acontecer para a gente estruturar, para a gente ajustar, para a gente organizar. A Série B hoje traz uma lição para todos nós, mas os nossos jogadores sabem, porque eles são experientes e muitos têm muitos minutos na Série B. É um jogo muito físico, de muitas faltas, ou o juiz deixa o jogo andar muito. Esse joguinho de você receber a bola de costas, os caras chegam atropelando por trás, não dá para ficar esperando o juiz marcar falta, e já é uma coisa que a gente já vai chamar atenção para isso. Tem uma taxa de duelos que a gente mensura, que ganha jogo de Série B quem ganha mais duelos. Então começa a trazer esse tipo de ensinamento. Os jogadores são muito saudáveis e tem muita força física. É um jogo que você tem que estar o tempo todo preparado para duelar.
A segunda pergunta é basicamente essa: qual a principal lição essa estreia hoje lhe dá para o restante da temporada na Série B? A lição é esse nível de atenção, assim, às vezes não é nem quem joga melhor, é quem erra menos, e hoje nós erramos mais do que eles, né? Os nossos erros foram pontuais e causaram os 2 gols deles que deram a vitória. Boa noite, Luizinho. Wagner Andrade aqui do canal Redação Bicolor. Eu tenho alguns pontos aqui para colocar. O que passa, né, na cabeça do técnico depois de uma derrota dessa, no caso, um jogo dificílimo, né, por sinal, e um jogo que teve 2 falhas, né? Teve também um gol que foi perdido, que esse gol inclusive poderia mudar a partida, né? É um gol que poderia mudar. E queria saber, causa assim um sentimento de impotência, né, por parte do técnico, pelo técnico não fazer parte, né, dessas falhas, por não participar de lances como esse, né, e tal. O que passa pela cabeça do técnico? Nós temos que encarar de frente, nós não podemos nos emocionar, nós somos profissionais. Claro que eu tenho uma responsabilidade por tudo, eu jamais vou transferir. Todos que estão ali são passivos de erros. O que nós temos que analisar é a gente tomar algumas decisões em determinados momentos do campo. A minha leitura, as correções são muito em cima de fazer uma leitura melhor, não é apontando para erro, né? Faz parte o erro em todos os jogos. Todo mundo que está dentro de campo ele é passivo de erro. O que frustra mais é porque nós tivemos qualidade no jogo também, né? Nós criamos para não perder, digamos assim, né? Nós jogamos também, a nossa equipe também envolveu bastante o adversário no segundo tempo. Então isso que traz um sentimento de mais frustração, mas isso vai durar no máximo aí 24 horas, né? Hoje vai ser uma noite doída para dormir, porque nós performamos também. Às vezes, quando não há performance, quando você não faz um jogo bom durante toda a partida, né, às vezes é conversar menos, analisar mais para melhorar. Né? Hoje dói mais porque nós trocamos o jogo com o Atlético Paranaense. Né? Nós trocamos o jogo, nós merecíamos também ter feito mais de um gol. E aí isso realmente causa um sentimento de frustração, mas nós temos que ter a capacidade de não se emocionar, tentar digerir o mais rápido possível. E, por felicidade, nós temos uma final pela frente. Então, essa final vai fazer a gente se levantar mais forte da derrota de hoje. Certo. A última pergunta é a respeito do Edilson, né? O Edilson que vem muito bem nos jogos, vem entrando muito bem, por sinal, né? Às vezes no segundo tempo. E talvez ele poderia fazer esse papel hoje, né? Um papel que ele vem fazendo muito bem no segundo tempo. E por que da ausência? Hoje, na verdade, nós fizemos algumas trocas forçadas também, a situação ali do PK, né? Então, tendo essa troca forçada ali, eu não pude fazer mais uma troca assim por estratégia. Talvez poderia, né, ter surgido a opção do Edilson. Talvez se nós tivéssemos feito o gol ali naquela oportunidade do Benítez, nós poderíamos ter mudado também a forma, né, de jogar com relação à distribuição tática. Enfim, às vezes quando você faz uma troca forçada, que foi na do PK, você fica com menos uma de estratégia.